3 fragilidades invisíveis do mundo. Algumas coisas parecem sólidas até falharem. 3 histórias reais mostram onde o mundo fica frágil sem avisar. Cabos submarinos e o ponto cego da rede. O mundo moderno gosta de se imaginar como algo que flutua. Um aviso chega no bolso, um pagamento confirma em segundos, uma chamada de vídeo atravessa continentes e a mente aceita que isso nasce do ar. Só que o coração da conectividade é um corpo físico que corre por baixo do oceano. Em muitas costas existe um prédio discreto, sem placa chamativa, com portas pesadas e ar gelado o dia inteiro. Ali dentro, feixes de fibra chegam por dutos enterrados, entram em salas de equipamento e viram luz guiada por vidro. Em seguida voltam a sair, de novo para o mar. O cabo não é um cano grosso, mas também não é um fio doméstico. Perto da costa ele ganha camadas de proteção, porque ali existe âncora, existe pesca, existe pedra e existe obra. Mais fundo ele fica mais fino e descansa no escuro do leito marinho. A temperatura é estável, a pressão é constante, o silêncio é quase total. O cabo cruza desfiladeiros submarinos, contorna zonas de tremor e passa por trechos onde correntes fortes mudam o desenho do fundo com o tempo. Em pontos planejados existem repetidores que mantêm o sinal forte. Tudo isso fica fora do olhar comum, mas decide o que funciona em cima da mesa e o que falha no minuto errado. Quando um trecho rompe, o mundo não para de uma vez. Ele fica estranho em pequenas camadas. A ligação não cai, mas o áudio chega atrasado. Um vídeo começa a baixar em baixa qualidade, depois volta, depois trava. Um sistema de atendimento demora para responder e alguém do outro lado acha que é desleixo. Um comércio tenta confirmar um pagamento e fica olhando para a tela por segundos longos demais. Em escritório, pessoas se encaram em silêncio e começam a improvisar, anotando, ligando, usando plano B, como se estivessem voltando um tempo mais lento sem querer. O curioso é que do lado de fora nada parece quebrado. O mar continua igual, a maré sobe e desce, o vento muda de lado. O problema é invisível, mas é real. Grande parte dos rompimentos nasce de gestos banais. Uma âncora arrastada alguns metros a mais, um barco que não percebe o que existe no fundo, um equipamento de pesca que raspa além do previsto. Há rompimento por natureza também, quando um terremoto mexe no leito, quando um deslizamento submarino empurra sedimentos e dobra o cabo como se fosse linha. Existe ainda o rompimento que ninguém descreve em voz alta, o deliberado, porque cabo é veia. Em tempos de tensão, veias viram alvo. Por isso as rotas importam, as estações de chegada importam, a guarda em torno desses pontos importa. Um país não precisa derrubar um prédio para criar confusão. Basta produzir instabilidade em um lugar certo e no momento certo. O conserto exige navio, equipe e tempo. Um navio sai com carretéis enormes, guindastes, ferramentas de emenda e gente que olha o mar como chão de oficina. A tripulação localiza o trecho, prende o cabo, puxa para a superfície. O cabo sobe pingando sal, pesado, com marcas de atrito. A parte danificada é cortada. As pontas são preparadas, alinhadas, fundidas, seladas. Depois vem testes repetidos. Só então o cabo desce de volta para desaparecer. No fim, a rede volta ao normal e a maioria nem percebe que dependeu de um fio de vidro do tamanho de um dedo, deitado no escuro a quilômetros de distância. A força dessa curiosidade é perceber que o digital tem cheiro de sal e metal, mesmo quando parece puro ar. Órbita lotada e o risco de cascata. Acima do azul existe um corredor que parece vazio para quem olha do chão, mas que virou uma rua lotada para quem opera satélites. A órbita baixa é atravessada por máquinas úteis, carcaças antigas e fragmentos pequenos demais para serem vistos a olho nu. O detalhe que assusta não é o tamanho de cada pedaço. É a velocidade. Ali em cima, um fragmento irregular pode atravessar metal fino como se fosse lâmina. Um choque que acontece em silêncio pode virar uma nuvem de restos, cada um com trajetória própria. O céu, que do chão parece estável, lá em cima se comporta como oficina onde sobram rebarbas e parafusos soltos. Na prática, a cena mais comum não é explosão, é planilha. Em uma sala de controle com luz baixa, café esfriando e telas cheias de órbitas desenhadas, alguém recebe um alerta de aproximação. Os objetos maiores podem ser acompanhados com mais segurança. Mesmo assim, a previsão carrega incerteza, porque o espaço não é um trilho perfeito. Mudanças pequenas acumulam. Há também um pedaço que ninguém consegue ver direito. Um fragmento pequeno demais para rastrear com precisão não deixa de existir. Ele só vira azar puro, o tipo de risco que não aparece para ser evitado. Quando o alerta chega, começa a conta fria. Para desviar,
O satélite precisa acender motores por segundos. Parece pouco, mas cada segundo consome combustível e encurta a vida útil. Se desviar demais, o satélite perde posição e serviço. Se desviar de menos, a margem de segurança vira aposta. E existe um detalhe cruel. Uma manobra feita por um satélite pode empurrar o problema para outro, porque o espaço é compartilhado. Quem opera precisa considerar janelas de comunicação, horário de sombra, energia disponível e agenda de tarefas. Não é só apertar um botão. É escolher o que sacrificar. A ideia de cascata nasce quando se entende a matemática simples do desastre. Uma colisão grande vira muitos fragmentos. Muitos fragmentos aumentam a chance de novas colisões. O ciclo não precisa ser instantâneo. Ele pode crescer devagar, como sujeira que se acumula onde ninguém varre. Em algum momento, uma região orbital fica tão cheia de riscos que operar ali começa a exigir sorte demais. Esse cenário é conhecido como Síndrome de Kessler. O nome dá a impressão de teoria distante, mas o efeito seria concreto. Mais fragmentos significam mais desvios, mais combustível gasto e mais satélites perdidos. Uma parte da infraestrutura invisível que sustenta tempo, navegação, comunicação e previsão do tempo ficaria mais cara e mais frágil. O curioso é que a solução também é física e chata. Projetar satélites para saírem de órbita ao fim da vida, reduzir restos de lançamentos, evitar testes que gerem lixo, planejar tráfego. É limpeza, não magia. O céu que parece infinito tem limite quando vira depósito. Existe esforço para não piorar o problema. Projetos novos tentam tirar satélites de órbita no fim da vida útil, reduzir peças soltas e evitar que tanques ou baterias explodam depois de abandonados. Algumas missões queimam combustível para reentrada controlada. Outras deixam objetos subir para uma órbita cemitério mais alta, que é menos usada, mas ainda assim é um empurrão de sujeira para outro canto. Só que o ritmo de lançamento é rápido e o espaço não se limpa sozinho. Enquanto isso, a vida no chão continua dependente de sinal, tempo e sincronismo. Uma falha em cadeia não precisaria apagar o céu para ser sentida. Bastaria aumentar o custo de operar, atrasar decisões e transformar cada satélite em peça que vive com data curta na testa. Nocebo e a dor da expectativa. Em uma sala de espera, as pessoas acham que estão apenas aguardando um nome ser chamado. Só que ali a mente já começa a trabalhar como um detector de ameaça. Um olhar tenso na recepção, uma tosse forte no canto, um aviso genérico na parede, uma conversa atravessada no corredor. Tudo vira interpretação. O corpo responde com suor, aperto no peito, nó no estômago e tremor leve nas mãos, mesmo quando nada concreto aconteceu ainda. O nocebo é o nome dado a esse lado escuro da expectativa, quando a crença de que algo fará mal ajuda a produzir mal-estar real. O processo costuma ser discreto. Uma pessoa lê o nome de um remédio e prende a respiração. A bula descreve possíveis reações com linguagem dura, porque precisa ser completa. Ao terminar a leitura, a atenção fica presa no próprio corpo. Qualquer desconforto vira sinal. Um calor leve vira febre. Uma tontura de levantar rápido vira aviso de perigo. A cabeça começa a vigiar o coração, a pele, a garganta, como se cada detalhe fosse prova. O sistema nervoso responde com estresse, aumenta a tensão muscular, muda a respiração, altera sono. O sintoma aparece e parece confirmar a ameaça. A confirmação reforça o medo e o medo reforça o sintoma. Não é teatro. É um circuito humano comum. Essa lógica não fica limitada a consultório. Ela aparece em grupos, em família, em trabalho e em vizinhança. Uma pessoa respeitada fala que um alimento está fazendo mal e nos dias seguintes, mais gente sente enjoo depois de comer. Um boato de contaminação circula e o bairro inteiro começa a notar cheiro estranho, onde sempre existiu o mesmo cheiro. Um escritório repete que tudo está ruindo e a equipe entra em modo de alerta constante, cometendo erros simples, esquecendo senha, perdendo prazo. A expectativa não cria o mundo do nada. Ela empurra o corpo e o comportamento para um estado de defesa. Nesse estado, qualquer sinal vira ameaça, qualquer dor vira catástrofe, qualquer coincidência vira prova. O que torna essa curiosidade desconfortável é perceber que a mente não apenas pensa sobre o corpo. Ela mexe no corpo o tempo todo. Palavras, clima social e medo podem virar sintoma. Quando alguém aprende isso, começa a notar a diferença entre risco real e pânico que se alimenta sozinho. O nocebo não é teatro. Ele é uma mistura de atenção, medo e corpo tentando proteger. Quando a mente espera dor, ela aperta músculos, muda a respiração, acelera o coração e torna tudo mais sensível.
Em alguns casos, a própria antecipação vira gatilho para enxaqueca, falta de ar e mal-estar real. O efeito ganha força quando vem de alguém visto como autoridade, um profissional cansado, um parente que fala alto ou uma manchete que parece definitiva. A pessoa não escolhe acreditar como quem escolhe roupa. Ela reage. Essa é a parte desconfortável da curiosidade. O cérebro que salva do perigo também consegue fabricar sofrimento a partir de palavras, clima e expectativa, mesmo quando o mundo lá fora não mudou de verdade.